Glória a Deus. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero fazer uma pergunta aqui. Quantos estão felizes nesta noite? Glória a Deus. Eu estou feliz. Aleluia, Jesus. Na verdade, eu sou até suspeito falar, né? Recebi agora à tarde os meus pais que vieram ali do Mato Grosso, de Lucas do Rio Verde, né? Eu estava sozinho, né? A esposa viajou, está de férias juntamente com meu filho e estava sozinho. E daí, agora à tarde, chegou os meus pais, meu tio, então a casa está cheia. Glória a Deus, eu estou feliz, aleluias. E eu peço oração porque na quarta-feira a irmã Lina estará voltando, né, juntamente com o irmão dela, o Lucas. Então eu peço a sua oração para que essa viagem também ocorra bem, né? Tudo certinho, para a glória do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos. Não foi nada combinado, né, pastor? Não foi nada combinado, né? O pastor não ligou para mim, não perguntou qual texto eu iria ler. Glória a Deus. E Deus falou poderosamente aqui. O pastor deu uma introdução excepcional para a glória do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Qual texto ele leu? Salmos 23. Glória a Deus. Foi essa palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração. E se não for confirmação, pastor, eu não sei mais o que é confirmação. Glória a Deus. Deus confirmou a palavra tanto na leitura da abertura deste culto, quanto nos louvores, né? Glória a Deus. Salmos 23. Vamos ler alguns versículos aqui. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Glória a Deus. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Sente-se. Glória a Deus. Dando glórias ao Senhor Jesus. Glória a Deus, porque Ele é fiel. Glória a Deus. Meus irmãos, Salmos de número 23 é um texto bastante conhecido, não é verdade? Da igreja do Senhor Jesus, até mesmo daqueles que não servem a Deus, que não são cristãos, ou mesmo daqueles que não têm nenhuma religião. Conhece o Salmo de número 23 e até recita ele. Glória a Deus. Nós temos um tema, né, proposto nesta noite. Nós estamos hoje no 5º dia da campanha, denominado como Projeto de Vida, né? E, na verdade, o que é projeto? O que é projeto? Projeto, meus irmãos, nada mais é do que um desejo, uma intenção de fazer algo no futuro. Todos nós temos um projeto aqui, né? Seja algo no âmbito espiritual ou na área material, todos nós temos um projeto, né? Uma intenção de fazer algo, seja de longo prazo, seja de curto prazo, seja um projeto de uma casa, conquistar um carro, ou seja, de um projeto de se achegar mais perto de Deus, no ano de 2023. Todos nós temos um projeto. Glória a Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre confiança, que é uma característica vital para a vida plena e bem-sucedida com Deus. Quando nós temos confiança,
Deus, Ele nos dá força para enfrentar as dificuldades e superar os desafios da vida. Não é verdade? Então a confiança é algo que o crente tem que ter, para ele ter para ele andar com Deus, para ele ter uma vida plena e bem-sucedida. E eu estava buscando, um texto para falar nesta noite, e Deus colocou no meu coração os Salmos de número 23, né? Falar sobre alguns versículos, bem como também falar sobre quem o escreveu, né? Quem escreveu o Salmo de número 23? Davi escreveu. Vamos falar também um pouco desse personagem, não só porque Davi era alguém segundo o coração de Deus, também, mas porque Davi era uma pessoa determinada, glória a Deus, um homem de fé e um homem que confiava em Deus, como o pastor aqui falou nesta noite. Existem vários versículos, vários textos onde Davi vai falar sobre confiança, confiar em Deus, E o que é confiança? O que é confiança? Eu busquei algumas traduções, alguns textos, até no dicionário, para trazer e para esmiuçar aqui para os irmãos sobre confiança. Algo no sentido religioso, E eu encontrei uma versão bastante interessante que vai dizer o seguinte, confiança, veja bem, confiança é a crença ou crer de que algo é de qualidade superior e não falhará. Veja bem, confiança, crer, glória a Deus, crer de que algo é de qualidade superior e não falhará. Ou seja, acima das minhas expectativas, Meus irmãos, Deus, Ele é excelente em superar as nossas expectativas. Você concorda comigo? Eu quero contar um testemunho bastante rápido, mas só para você entender o que nós estamos falando. Há 6 meses atrás, em julho por ali, eu fui de férias ali para o Mato Grosso, Eu fui de férias ali para o Mato Grosso e a gente sabe que quando a gente sai de férias, quando a gente viaja, são 1.700, 1.800 quilômetros até Lucas do Rio Verde, no estado do Mato Grosso. A gente gasta, pastor? A gente gasta bastante, E aí a gente viajou, a gente gastou, Passa aí no crédito, passa no cartão, Vamos ver ali o que vai acontecer. E aí a gente visitou algumas cidades, visitamos ali a minha cunhada, na cidade de Sorriso, fui para Sinop, andei por lá. E aí a gente gastou um pouquinho, além da conta. E aí quando a gente chegou em Cascavel, quando chegou a fatura do cartão, eu falei, e agora, rapaz? Não vai dar pra gente pagar isso aqui não. Meu Deus do céu. O que a gente faz, E aí eu pensei, vamos ter que parcelar esse cartão, vamos parcelar o parcelado. Aquilo que já estava parcelado, vamos parcelar. E aí, meus irmãos, eu trabalho numa empresa onde a gente tem uma parceria ali, às vezes a gente vai para o Paraguai, ali a gente pega algumas coisas para a empresa, e ali surgiu uma demanda de um computador bastante caro mesmo. Eu até fiquei preocupado e falei, e agora? Você tem coragem? Eu falei, vou, com certeza, Fechamos uma parceria, a gente vai, Tava precisando. E aí, meus irmãos, surgiu essa demanda, a gente foi. E graças a Deus, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que cuida de mim, de você, deu tudo certo. E a gente conseguiu pagar a fatura do cartão, sobrou um pouquinho. Glória a Deus, não precisou parcelar. Glória a Deus. Deus, Ele tem as suas formas de trabalhar. E Ele é excelente em superar as nossas expectativas, E quando Davi disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada terei falta, O que ele estava falando aqui? Primeiro, que Davi, ele tinha um pastor, E o que o pastor ele faz? O pastor, meus irmãos, ele cuida
das suas ovelhas. Não é verdade? E é interessante porque Davi era pastor de ovelhas, né? Davi, ele tinha essa profissão na sua juventude. E é bastante interessante porque Davi, ele tinha propriedade para falar o que ele estava falando aqui. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, ele tinha um pastor que cuidava dele, que cuida de nós. Um pastor que supre as nossas necessidades. Glória a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? É interessante porque lá em João, no capítulo 10 e no verso 14, o próprio Jesus, ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Glória a Deus. E as ovelhas conhecem o seu pastor e eu conheço as minhas ovelhas. E eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. O Senhor, ele é tão bom que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Glória a Deus. E quando Davi, ele expressa essas palavras, né? Davi está depositando a sua confiança em Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Ou de nada terei falta. Ou seja, Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele é o nosso bom pastor. O Deus que supre as nossas necessidades nos mínimos detalhes. Glória a Deus. E ele diz, né? Ele não sentirá falta de nada, porque Deus suprirá suas necessidades. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para você? Que você tem o Deus que vela por você, que cuida de você. Glória a Deus. Na parte A do verso 2, deitar-me faz em pastos verdejantes. Isso aqui é bastante interessante. Sabe por quê? Porque quando nós confiamos em Deus, essa confiança, ela gera tranquilidade. Essa confiança, meus irmãos, quando nós depositamos em Deus, ela gera conforto. Então, deitar-me faz em pastos verdejantes. O que Davi estava falando? Eu estou tranquilo. Eu estou confortável. Sabe por quê? Porque o Senhor é quem cuida de mim. Glória a Deus. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que tem o controle de tudo, Ele cuida de nós, Ele cuida de você. Glória a Deus. Davi estava confortável, Davi estava tranquilo, Davi estava confiante. Porque eu sei que tem alguém que cuida de mim e que se preocupa com as minhas necessidades. Então eu vou descansar em Deus, eu vou descansar no Senhor. Glória a Deus. Mas lá no versículo, glória a Deus. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Glória a Deus. Verso 3. Refrigera minha alma. Meus irmãos, nesse texto do verso 3, refrigera minha alma. Glória a Deus. Por que refrigera? Porque a minha alma está aflita, ela está cansada, ela está preocupada. Eu quero dizer para você que em alguns momentos da sua vida, em alguns momentos você vai passar por algumas situações que vão fugir ao seu controle. E isso faz parte da vida. Porque o próprio Deus disse que no mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. Então, acima de tudo, eu e você, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Davi, em certo momento, ele passou por algumas dificuldades da sua vida. Os irmãos vão entender a história. Davi, ele foi ungido a rei, quando ele ainda era jovem. Pastor de ovelhas. O Senhor o escolheu para um grande projeto. E Davi, ele foi ungido a rei. Mas Davi, ele foi perseguido por Saul, né? E é interessante, sabe por quê? Porque Davi colocou no seu coração não ferir ou não matar aquele que Deus também havia ungido. Então Davi, ele passou por uma situação muito complicada, muito difícil. E em dado momento ele chegou a se questionar, pastor, dizendo assim:
Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E dessa forma também nós, muitas das vezes, nos encontramos em algumas situações difíceis, em que nós nos perguntamos, de onde me virá o socorro? Glória a Deus. Mas Davi vai lembrar que o Senhor o entregou o urso, que o Senhor o entregou o leão também, e que o Senhor entregou o gigante nas suas mãos. Um menino ali de aproximadamente 17 anos, que para a ciência ou para as circunstâncias era totalmente impossível ele enfrentar o gigante. E Davi foi lá, confiando em Deus, e venceu. Glória a Deus. Sabe o que eu aprendo com esta palavra? Que não importa o tamanho do teu problema, saiba que você tem um grande Deus. Glória a Deus. Esses dias nós aprendemos aqui, pastor, a dizer para os nossos problemas: problema, você tem um problema. Sabe por quê? Porque eu tenho um grande Deus. Glória a Deus. Vamos exercitar? Diga comigo: problema, você tem um grande problema, porque eu tenho um grande Deus. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que dá vida pelas suas ovelhas. Então, meus irmãos, haverá momentos na sua vida que você irá passar por diversidades. E isso vai fazer parte da sua vida, né? Situações em que vão fugir fora do seu controle. Situações em que haverão variáveis que você não poderá calcular, que você perderá o seu controle. Mas eu quero dizer para você que aquilo que estiver dentro do seu controle, você vai fazer. Mas aquilo que estiver fora do seu controle, entregue para Deus. Glória a Deus, porque Ele tem o controle da situação. Ele tem o controle da sua vida. Foi Ele que te fez, foi Ele que te criou, é Ele que te conhece. Te conhece muito mais do que você acha que você se conhece. Ele te conhece, porque foi Ele que te criou. Glória a Deus. Quando eu falo em adversidade, os irmãos vão entender, em janeiro, né, faz um ano ali, nós passamos por uma situação bastante difícil, né? Uma situação em que envolveu o nosso filho Lucas, né? E algumas pessoas conhecem bastante a história. O Lucas, ele nasceu prematuro e ele ficou internado por 2 meses na UTI. Então, foi um período, pastor, bastante difícil, né? Os pastores acompanharam, a igreja acompanhou, alguns irmãos estavam juntos ali. E muitas das vezes a gente chega a se questionar: Deus, por que eu estou passando por essa situação? Por que o Senhor está permitindo essa situação? E muitas das vezes, quando eu chegava naquela UTI, eu perguntava: Deus, por que meu filho está assim? Mas Deus sabe de todas as coisas. E algumas vezes eu chegava naquela incubadora, olhava ele e eu cantava aquele hino, pastor. Porque Ele vive. Glória a Deus. Porque Ele vive. Cante comigo. Glória a Deus. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Glória a Deus. E muitas das vezes a gente se questiona mesmo. Glória a Deus. Não vamos dar uma aqui de super crentes, né?
porque em dado momento das nossas vidas o medo irá vir. Nós vamos passar por situações onde talvez a dúvida irá vir. Mas aquilo que nós não podemos deixar acontecer é o medo nos parar. É a dúvida tomar conta do nosso coração. E saber que nós temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que cuida até nos mínimos detalhes. Que conhece as nossas necessidades e que supre elas. Glória a Deus. E ali naquela situação, a gente fica se perguntando, Deus, mas por quê? Glória a Deus. E Deus, Ele sabe de todas as coisas. E a vitória, meus irmãos, ela é certa. Glória a Deus. Porque Davi, ele se questionou em dado momento. De onde me virá o socorro? Mas aí ele lembrou e ele confiou em Deus. E ele diz, o meu socorro vem do Senhor. Glória a Deus. Você pode dizer, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso é confiança. Glória a Deus. Isso é fé. É crer no Senhor. É crer que porque Ele vive, eu tenho uma certeza de um dia melhor. Glória a Deus. E Ele disse que quando passares pelas águas, e quando pelos rios passares, elas não te submergirão. E é interessante porque Ele fala, quando passares pelas águas. Ele não fala se passar. Esse quando quer dizer que um dia, um momento, você vai passar. Isso é certo. Mas quando você passar, saiba que Ele está com você. E que os problemas, eles não são maior que o Deus que você tem. Glória a Deus. E que esse mar de problemas, eles não te submergirão. Não é para a sua morte, mas é para o seu crescimento espiritual. Nesse período que o Lucas passou, glória a Deus, ali naquela UTI, ali naquele lugar, nós tivemos, pastor, uma experiência com Deus. Deus falou conosco, nós vimos Deus agir, glória a Deus. E hoje vocês podem ver a bênção que o Lucas é, glória a Deus, é a alegria de casa, né? A alegria da igreja, glória a Deus. Porque a igreja orou, a igreja confiou, nós confiamos e Deus agiu. Glória a Deus, e é isso que Deus faz em nossas vidas. Deus permite muitas das vezes nós passarmos por algumas situações para que nós tenhamos uma experiência com Deus. E que para que a nossa confiança e a nossa fé seja elevada a um nível maior do que era antes. Glória a Deus. Então, meus irmãos, para concluir, eu não vou ser longo em minhas palavras, mas para concluir. Há momentos em que em nossa vida nós sentiremos medo, preocupação, porque nós somos humanos, nós somos frágeis. Mas saiba que em todas as coisas, eu e você, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Se coloque em pé, eu quero fazer uma oração com você nesta noite, e que o Senhor possa aumentar a minha e a sua confiança em Deus, porque essa palavra ela falou comigo, e eu creio que também ela falou com você, porque a cada dia nós devemos procurar melhorar em Cristo, cada dia nós devemos procurar se achegar mais perto de Deus, porque quanto mais perto de Deus nós chegamos, mais grande Ele é na nossa vida. Mais Ele se mostra grande em nossas vidas. Glória a Deus, amém? Oremos nesta noite. Amado Deus e eterno Pai, Deus, diante da Tua presença nós nos colocamos, meu Deus. A Tua palavra foi pregada nesta noite, Pai. Pai, falamos sobre confiança, Deus. Senhor, nos ensina, Pai. Deus, a confiar em Ti. Pai, cria em nós um coração reto, Pai, digno do Teu Espírito Santo. Dê em nós a confiança, Pai, que o Senhor Deus deu a Davi, que o Senhor Deus deu a Abraão, Senhor, que confiou na Tua palavra, que confiou na Tua voz, Senhor Jesus Cristo. Deus, nós sabemos, Pai, que o Senhor é Deus grande, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, ó Pai. Venha, meu Deus, da graça, Pai. Deus, nós estamos em uma campanha denominada o Projeto de Vida, Pai. Nós temos um projeto, Pai. Deus, que se for da Tua vontade, Pai, venha concretizar, Pai.
Meu Deus, venha realizar o sonho da tua igreja, Pai. Deus, nesta noite, Pai, venha nos dar confiança, Pai. Venha nos dar fé, Pai, no Senhor Jesus. Pai, firma a nossa fé na rocha, que é o Senhor Jesus. Pai, eu quero te agradecer nesta noite, Pai, pela palavra da qual o Senhor tem colocado no meu coração. Eu creio que o Senhor tem falado, Pai, com a tua igreja nesta noite, porque a tua palavra nos confirma e ela não volta em vão, Pai. Deus, obrigado, Senhor Jesus. Em tudo nós te pedimos, Deus, e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Jesus. E amém, Pai. Uma salva de palmas para o nosso Deus nesta noite. Glória a Deus. Obrigado, Elton. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Amém. Vamos orar pelo Arthur, minha esposa está falando, não está bem de saúde. Bom, vamos orar por ele. Todos ouviram a palavra, entenderam?